será mesmo que as crianças e adolescentes estão perdendo a capacidade de falar, de se comunicar com seus pais e com os adultos que estão à sua volta? Ou são esses adultos que perderam a capacidade de ouvir essas crianças e adolescentes? Olá, para aqueles que não me conhecem, meu nome é David Oliveira e este é um canal para você que está buscando conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. A problemática que foi apresentada na introdução desse vídeo é uma percepção que muitos pais e profissionais que trabalham com crianças e adolescentes da geração alfa, ou seja, essas crianças e adolescentes que nasceram em meio a esse mundo de tecnologia, em meio a esse mundo de redes sociais, estão tendo em relação ao comportamento comunicativo dessas crianças e adolescentes. O que isso significa? Que para muitos pais que me procuram em minha clínica, bem como profissionais ao qual eu forneço supervisão, a queixa de que os jovens estão cada vez mais se isolando e menos capazes de se comunicar, de se expressar, de falar sobre os seus sentimentos, pensamentos e emoções. E o que acontece é que essa percepção está aterrorizando esses pais e profissionais que ficam preocupados em não saber como lidar com esse. Diante de tudo isso, diante de toda essa problemática, ao refletir um pouco, a gente consegue chegar na seguinte conclusão. Esse conflito nada mais é que um conflito geracional. Ou seja, existem crianças e adolescentes da geração alfa que nasceram submersos a esse mundo de tecnologia com o choque geracional dos adultos que nasceram em uma época, em uma geração onde o principal meio de comunicação, mas não só o principal, como o mais importante meio de comunicação, seria a linguagem falada. Diante de tudo isso, ao perceber que esses jovens de hoje em dia não estão aderindo com tanta veemência à comunicação falada, isso gera essa problemática. A solução para essa problemática, que envolve a dificuldade das crianças e adolescentes se comunicarem com os adultos, ela é muito simples, mas não fácil de ser feita. A solução, obviamente, é fazer com que as gerações passem por um processo de adaptação, onde as gerações mais modernas se adaptem às formas de comunicar das gerações anteriores, bem como as gerações anteriores passem por um processo de adaptação às novas formas de comunicação que estão sendo utilizadas pela geração alfa, ou seja, pelas crianças e adolescentes do mundo tecnológico. Meu objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês, adultos de gerações anteriores, que é sim possível criar um canal de comunicação fluida com as crianças e adolescentes das novas gerações e assim fazer com que as relações de vocês com esse público fique cada vez mais íntima, mais próxima e mais fidedigna. Para conseguirmos atingir esse objetivo, precisamos primeiro discutir sobre alguns assuntos. O primeiro que eu gostaria de falar com vocês é sobre a falácia de que as crianças e adolescentes da geração alfa não estão mais conseguindo se comunicar, estão perdendo a capacidade de falar umas com as outras, de falar com as pessoas à sua volta, são extremamente tímidas e que, enfim, a interação e a reciprocidade na comunicação está sendo extremamente prejudicada pelos equipamentos, pelos smartphones, pelas redes sociais, enfim, por todo esse mundo tecnológico. Por que eu acredito que isso seja uma falácia? Que, na verdade, as crianças e adolescentes, elas não estão perdendo a capacidade de se comunicar. O que está acontecendo é que essa nova geração está utilizando outras formas de comunicação. Formas tão válidas como as que foram utilizadas nos tempos dourados. As crianças e adolescentes, elas não precisam mais escrever cartas extremamente elaboradas, porque elas têm inteligências artificiais para expressar por elas. As crianças e adolescentes, elas não precisam mais ficar refletindo e meditando horas e horas sobre o que vão conversar com seus amigos quando se encontrarem, porque hoje elas podem simplesmente abrir seus smartphones e fazer uma videochamada instantânea. As crianças e jovens hoje são convidadas a interagir com milhares de pessoas, ao contrário das gerações anteriores que tinham um número muito seleto de pessoas ao qual se relacionavam. E eu sei que todos esses avanços trouxeram consigo algumas consequências, mas o objetivo do meu vídeo não é discutir sobre o que é bom e o que é ruim nesse processo de desenvolvimento tecnológico, e sim como isso pode estar impactando a nossa forma de comunicar com essas crianças e adolescentes. E como podemos fazer para reverter esse cenário.
A ideia que eu estou tentando transmitir para vocês é a seguinte: essas crianças e adolescentes estão sim se comunicando. Elas podem não estar falando da forma como falavam anteriormente, mas estão sim se comunicando. E se essas crianças estão se comunicando, existe uma mensagem que está sendo transmitida, e se nós adultos não estamos conseguindo decifrar essa mensagem, o problema passa para o adulto, que não está sendo capaz de acompanhar esse processo de desenvolvimento tecnológico ao qual as crianças estão submersas. E é justamente nesse ponto que, ao meu ver, que surge o grande problema. Por quê? As crianças e adolescentes, elas não vão parar de utilizar esses meios de comunicação. Por que elas não vão parar de utilizar esse meio de comunicação? Porque, como já foi apresentado por vários teóricos, como, por exemplo, Levi Vygotsky, que é um grande psicólogo e teórico da educação, o processo de desenvolvimento humano, ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento social e cultural. Então, à medida que as crianças e adolescentes elas vão sendo expostas ao meio cultural e social, as suas formas de comunicação, de se desenvolver também como pessoas vão mudando. Então, esses jovens, eles não estão agindo de forma contra-instintiva, pelo contrário, eles estão agindo de forma natural diante de um processo evolutivo, cabendo a nós, adultos de gerações anteriores, a aprender a adaptar-se a essas novas formas de comunicação. Nós, adultos, somos obrigados a aprender essas novas formas de comunicação? Obviamente que não, mas se queremos ter um canal de comunicação direto com esse público, aí sim precisamos aprender a decifrar todos esses códigos. E é justamente isso que eu quero apresentar para vocês. O que de essencial podemos extrair dessas novas formas de comunicação utilizadas por crianças e adolescentes para facilitar o diálogo com esse público? Conversando com alguns alunos e pegando algumas opiniões diferentes, eu consigo perceber o quanto esse tema ele é polêmico e divide opiniões. Então, se você tem uma opinião diferente da que eu apresentei aqui, coloque nos comentários, será um prazer dialogar com você. Obviamente é impossível fazer um vídeo sobre comunicação da geração alfa sem falar sobre as redes sociais. Muitos pais nos procuram na clínica de psicologia para questionar se eles deveriam ou não deixar que seus filhos ou crianças e adolescentes que eles são responsáveis tenham acesso a redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, dentre outras. A resposta que essas pessoas procuram deve levar em consideração fatores muito maiores do que eu sou capaz de apresentar brevemente nesse vídeo. O que eu gostaria de destacar nas situações em que é permitido que essas crianças e adolescentes tenham acesso a essas redes sociais é que essas ferramentas, sim, são extremamente poderosas e capazes de transmitir informações relevantes sobre esse público para seus pais ou qualquer adulto que esteja tentando conhecer um pouco mais sobre esses jovens. Por que eu afirmo isso com tanta convicção? Como já apresentado anteriormente, as crianças e adolescentes não pararam de se comunicar. Elas só mudaram a forma como fazem essa comunicação. E uma dessas formas de se comunicar é através das redes sociais. Então, os adultos, os pais e profissionais que querem conhecer mais sobre essas crianças e adolescentes, ao imergir, ao adentrar nessas redes sociais, vão conseguir perceber aspectos de seus filhos que jamais perceberiam em outro contexto diferente de uma rede social. Eu facilmente posso listar dezenas de exemplos para vocês. Se a gente observar um Instagram, por exemplo, de um adolescente, se esse adolescente está triste, ele vai postar uma música melancólica em seus stories. Se esse adolescente está empolgado, ele vai postar uma foto em um ambiente mais ensolarado, um ambiente mais iluminado. Se esse adolescente está apaixonado, ele vai escutar uma melodia, colocar uma música de fundo com uma melodia um pouco mais romântica. Se esse adolescente está interessado diretamente em uma pessoa, ele vai postar frases e mensagens e stories para sinalizar para essa outra pessoa o seu interesse. Um outro exemplo facilmente ilustrativo que eu posso dar para vocês são os grupos e comunidades virtuais que existem nessas redes sociais. Antigamente, a psicologia social ela buscava analisar aspectos do comportamento humano compreendendo o grupo, ou seja, a gente via os grupos sociais interagindo no dia a dia, observava como eles interagiam e aí assim a gente inferia como seriam possíveis comportamentos dos indivíduos. Hoje os grupos são virtuais. Se eu não conheço esses grupos virtuais, como eu vou inferir um possível comportamento dessa criança ou adolescente? Entende? Então, se eu quero prever, se eu quero antecipar, se eu quero cuidar, eu preciso saber como essa mente está funcionando.
e essa mente hoje é uma mente virtual. Enfim, comunicação ela está totalmente criptografada em um formato de rede social. Basta que os pais e adultos que estão querendo conhecer melhor essas crianças e adolescentes observem esses sinais contidos nas redes sociais. O que acontece é, por terem uma visão muito limitada e não estarem dispostos a emergir nesse mundo de tecnologia, acabam não conhecendo essas ferramentas e acabam perdendo a oportunidade de conhecer melhor os seus filhos. Se existe uma mensagem que podemos abstrair de todas essas informações, eu acredito que seja a seguinte: eu preciso conhecer os recursos digitais disponíveis nas redes sociais para os jovens se comunicarem, para conseguir decifrar o significado dessas comunicações. Se eu não conheço os recursos disponíveis nessas redes sociais, se eu não faço parte dessa realidade, essa informação contida no ambiente, no ar, nas relações sociais dos adolescentes e das crianças, vão sempre passar desapercebidas por todos nós adultos e pais que estão buscando conhecer melhor seus filhos. Pessoal, essa é uma iniciativa nova, a gente está tentando sentir o clima, como as pessoas estão recebendo o nosso conteúdo. Então, se você está gostando, se você está curtindo o que a gente está fazendo, não deixe de deixar seu like, não deixe de nos deixar o comentário, de nos seguir aqui no YouTube, em qualquer rede social que você esteja assistindo tudo isso, tá bom? Um assunto que eu não poderia deixar de discussar um pouquinho em um vídeo sobre comunicação infanto-juvenil são os jogos virtuais. Esses jogos de computadores, de consoles, que hoje as crianças e adolescentes gostam e adoram tanto, né? Esses jogos, na verdade, representam algo muito maior do que uma simples brincadeira lúdica, como esconde-esconde, pega-pega, que tão bem conhecemos e que fez parte da infância de muitos de nós, se eu não puder dizer todos, né? Esses jogos são uma representação psíquica lúdica dessas crianças e adolescentes. O que isso quer dizer? O que isso significa? Que, na verdade, os jogos virtuais hoje, eles são um local onde crianças e adolescentes dão vida a um plano psicológico, dão vida a pensamentos, sentimentos e emoções que estão guardados unicamente dentro de suas cabeças. Por vários motivos, esses pensamentos às vezes nem saem de outra forma que não seja através dos jogos virtuais. E é muito fácil percebermos isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se pegarmos os principais jogos, esses que estão em alta, o que eles têm como um elemento chamado avatar. O avatar é um personagem dentro do jogo que o indivíduo, a criança ou adolescente, constrói do zero, constrói de acordo com suas convicções, de acordo com seus interesses, de acordo com seus gostos. Ou seja, a criança ela pega um personagem base e ali ele vai mudando características, às vezes físicas, às vezes psicológicas, às vezes emocionais, de vestimenta, enfim, ele modela esse personagem da forma como bem quiser. Olha o quanto isso é rico. A criança e adolescente ela tem uma ferramenta na mão, onde ela pode moldar uma imagem idealizada de si, se não idealizada, uma imagem projetada, ou seja, uma imagem externalizada de dentro dele, algo que ele tem guardado dentro dele, que ele coloca, que ele materializa através de um avatar, através de um personagem de um jogo. Então é muito comum a gente perceber, por exemplo, crianças que são extremamente introspectivas, construírem personagens extremamente agressivos, violentos, grandes, com representações fálicas, como, por exemplo, músculos, grandes espadas, grandes armas e etc. Por que isso acontece? Muitos desses jovens, muitas dessas crianças, no seu dia a dia, na sua realidade factual, não tem um espaço necessário, não tem as condições necessárias para se colocarem dessa forma. Por exemplo, por não estarem de acordo com os padrões sociais de beleza ou acreditarem não estarem atendendo aos padrões de beleza, ou isso não se sentirem bem para se expressar no mundo externo. Só que isso não acontece no mundo virtual. Por que não acontece no mundo virtual? Porque no mundo virtual existe um ideal do eu. Essas crianças e adolescentes, elas podem construir uma versão idealizada de si mesmas. Então, olha o quanto isso é rico para nós adultos conhecermos melhor essas crianças e adolescentes. Se eu consigo observar o personagem construído por essa criança e adolescente, a forma como esse personagem interage com os outros, a forma como ele se porta, as palavras que essa criança diz quando está jogando, as palavras a forma como ela age
com os colegas de streaming, os colegas que estão conectados com ela e a forma como ela se comunica com as crianças e adolescentes no seu dia a dia fora do ambiente virtual, a gente consegue perceber aonde está a inconsistência e assim ajudar essas crianças. A gente consegue perceber aquilo que ela não fala, aquilo que ela não verbaliza. Por isso a importância do jogo no dia a dia das crianças e adolescentes e na nossa comunicação e interação com esse público. Excluir os jogos, impedir que as crianças acessem esse tipo de entretenimento, pode ser uma forma de estimular essas crianças a se expressarem na vida real? Podem, mas você também pode estar tirando da criança ou adolescente, às vezes, a única ferramenta que ela detém para se expressar. Então, ao invés de a gente demonizar qualquer tipo de recurso que as crianças estão utilizando, primeiro precisamos compreender, primeiro precisamos decifrar, para depois decidirmos qual a melhor forma de agir. O último tópico e modalidade de comunicação que eu gostaria de abordar nesse assunto é sobre os desenhos. De uma forma especial e até um pouco misteriosa, a humanidade sempre aderiu ao desenho como meio de comunicação. Desde a época das cavernas, onde existiam as pinturas rupestres, até as pinturas contemporâneas, até os animes que as crianças tanto gostam de desenhar e de assistir hoje em dia, o desenho sempre fez parte da humanidade. O desenho sempre foi uma forma de comunicação. A linguagem escrita, que hoje é um dos meios mais importantes para se manter a civilidade nos dias atuais, só surgiu graças ao desenho, graças ao progresso do desenho. Então o desenho ele tem um carinho especial. A criança ela aprende a desenhar na escola, porque é desenhando que ela aprende a ler, é desenhando que ela aprende a escrever. Então o desenho ele sempre fez parte do desenvolvimento humano. Ele é uma espécie de simbiose onde o ser humano desenvolve e a sua capacidade de desenhar se desenvolve junto. E não confunda a capacidade de desenhar com a capacidade artística, que isso são coisas diferentes e que a gente pode tratar em outro assunto. Mas eu falo da capacidade de se expressar através do desenho. O desenho ele é uma ferramenta muito valiosa por ser amplamente estudado, amplamente fundamentado. Já foi pacificado, a ciência já comprovou que o desenho é sim capaz de transmitir uma infinidade de significados e símbolos sobre sentimentos, emoções, pensamentos, enfim, sobre tudo que se refere ao ser humano. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: se a gente pega o desenho de uma criança de 8 anos de idade e você vê o desenho de uma casa e você vê o desenho da porta dessa casa aberta, sem uma fechadura, você vai perceber que esse desenho condiz com o aspecto da personalidade daquela criança. Aquela criança é uma criança mais aberta, é uma criança mais suscetível a outro. Se você pega o desenho de um adolescente e você vê um traço mais forte, você vai ver esse traço mais forte sempre associado a representações mais melancólicas, mais agressivas e, consequentemente, você vai estar diante de um adolescente um pouco mais melancólico, um pouco mais agressivo. O desenho ele sempre está relacionado ao desenvolvimento e ao estágio do desenvolvimento do ser humano. Quando a gente decifra as características do desenho, a gente decifra esse ser humano. Então, é uma ferramenta extremamente útil, principalmente para aquelas famílias que vêm enfrentando problemas de comunicação com as crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes que têm um perfil um pouco mais rebelde têm dificuldade de se comunicar com seus pais. Às vezes essa criança não consegue se comunicar com seus pais, mas ela consegue desenhar no seu caderno da escola. E os pais têm acesso a esse caderno e pode compreender através desses desenhos um pouco melhor o que está passando na vida dessa criança e adolescente. Os desenhos são capazes de sinalizar sobre possíveis psicopatologias, possíveis transtornos mentais, adoecimentos, experiências traumáticas como violência, abuso e dentre outras. Dominar a interpretação dos desenhos é dominar uma ótima ferramenta de investigação e comunicação interpessoal. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre desenhos, sobre interpretar e como é feito isso de uma forma bem metódica, bem tranquila, bem devagar, dá uma olhada na descrição desse vídeo. É bem provável que a gente já tenha inserido um vídeo sobre esse assunto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu fale sobre outro aspecto da comunicação infanto-juvenil, deixe um comentário, será um prazer estar com vocês aqui novamente. Peço vocês também que se inscrevam no canal para dar uma força nesse projeto e também para não perderem as novidades que a gente for lançando por aqui. Até mais, um forte abraço, fique com Deus.